Bom dia e bem-vindos à teleconferência da WEG sobre os resultados do segundo trimestre de 2025. I would like to highlight that simultaneous translation is available on the platform on the interpretation button via the globe icon at the bottom of the screen. Informamos que estamos transmitindo esta teleconferência e, após a sua conclusão, o áudio estará disponível em nosso website de RI. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado e, em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, clique no ícone Levantar a mão na parte inferior da tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela e, então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Caso tenha mais de uma pergunta, orientamos que sejam feitas de uma única vez. Caso não tenhamos tempo de responder todas as perguntas ao vivo, fique à vontade para enviar a sua pergunta para o nosso e-mail, ri@veg.net, que responderemos após o encerramento da nossa teleconferência. Ressaltamos que quaisquer previsões contidas neste documento ou eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência acerca de eventos futuros, a perspectivas dos negócios, as projeções e metas operacionais e financeiras e ao potencial de crescimento futuro da WEG, constituem-se em meras crenças e expectativas da administração da WEG, baseadas nas informações atualmente disponíveis. Estas declarações envolvem riscos e incertezas e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da WEG e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco hoje em Jaraguá do Sul estão André Luiz Rodrigues, diretor superintendente administrativo financeiro, André Meneghetti Salgueiro, diretor de finanças e relações com investidores, e Felipe Escopel Hoffmann, gerente de relações com investidores. Por favor, senhor André Rodrigues, pode prosseguir. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês mais uma vez para a teleconferência dos resultados da WEG. Começo com os destaques do trimestre no slide 3, onde a receita operacional líquida cresceu 10,1% em comparação com o segundo trimestre de 2024. No Brasil, destacamos positivamente o volume de negócios de geração solar e a continuidade de entrega de projetos de transmissão e distribuição, apesar do menor crescimento em virtude principalmente da redução importante da receita do negócio de geração eólica. No mercado externo, observamos outro trimestre de crescimento dos negócios de geração, transmissão e distribuição de energia, especialmente na América do Norte, em conjunto com uma atividade industrial saudável, com evolução nas vendas de equipamento de ciclo curto nas principais regiões de atuação. Nosso resultado operacional, medido através do EBITDA, atingiu 2,3 bilhões de reais, apresentando um crescimento de 6,5% em relação ao segundo trimestre de 2024. Já a margem EBITDA encerrou o trimestre em 22,1%, mantendo-se em um nível bastante saudável. Ao longo da apresentação, o André Salgueiro dará mais detalhes sobre estes pontos. Já o ROIC, um dos nossos principais indicadores financeiros, manteve-se em um patamar elevado de 32,9%, como podemos ver em mais detalhes no próximo slide. O crescimento da receita e as margens operacionais no período contribuíram para a manutenção do ROIC em nível elevado, apesar de redução no trimestre quando comparado com o mesmo período do ano anterior. Além do crescimento do capital investido devido aos investimentos em ativos fixos e aquisições no período, é importante lembrar que o ROIC do segundo trimestre de 2024 foi positivamente impactado pelo reconhecimento de incentivos fiscais não recorrentes. Passo agora a palavra para o André Salgueiro continuar. Obrigado, André. Bom dia a todos. No slide 5, eu apresento a evolução da receita das nossas áreas de negócio. No Brasil, observamos demanda positiva para motores elétricos de baixa tensão, pulverizada nos diversos segmentos de atuação. Nos equipamentos seriados de automação, observamos oscilação na demanda,
principalmente em virtude do alto nível de estoques de clientes importantes. Para equipamentos de ciclo longo, como motores elétricos de média tensão e painéis de automação, tivemos acomodação das entregas de projetos, em um cenário mais restritivo para novos investimentos de grande porte. Em GTD, apesar da redução na receita de projetos eólicos em 2025, observamos continuidade do alto volume de entregas de projetos de geração solar centralizada, que, aliado ao bom desempenho no negócio de TID, contribuíram positivamente para o trimestre. Importante destacar que, excluindo o negócio de geração eólica, todos os negócios relevantes cresceram a taxas de 2 dígitos nesse trimestre. Na área de motores comerciais e appliance, observamos manutenção das vendas com relação ao mesmo período do ano anterior, com bons resultados em segmentos importantes como fabricantes de ar-condicionado e motobombas, porém com queda de receita no negócio de lavadoras. Já em tintas e vernizes, a demanda continuou saudável, com destaque para os segmentos de água e saneamento e implementos agrícolas. No mercado externo, observamos uma melhora na atividade industrial nas principais regiões de atuação, com bom desempenho para equipamentos de ciclo curto, como motores elétricos e produtos seriados de automação. Nos equipamentos de ciclo longo, continuamos com uma boa demanda nos segmentos de óleo e gás e água e saneamento, mas o atual cenário político e econômico global vem trazendo impacto no processo decisório de novos investimentos. Na área de GTD, continuamos aproveitando as oportunidades presentes no mercado de TID na América do Norte, apesar da menor concentração de entregas de projetos nesse trimestre. Importante destacar que a carteira de pedidos de TID está bastante saudável e as fábricas operando em plena capacidade. Os negócios de geradores da Marathon, nos Estados Unidos e na China, também contribuíram para o crescimento da área de negócio. Em motores comerciais e appliance, observamos crescimento na receita em algumas regiões importantes, com destaque para as operações na China e na América do Norte. E em tintas e vernizes, o crescimento da demanda foi motivado principalmente pelo bom resultado na operação do México, aliado às exportações do Brasil para países da América Latina. O slide 6 mostra a evolução do EBITDA, que apresentou um crescimento de 6,5%, enquanto a margem EBITDA encerrou o trimestre em 22,1%, com evolução comparada ao primeiro trimestre de 2025 e uma leve acomodação quando comparada ao mesmo período do ano anterior, reflexo principalmente da mudança do mix de produtos, além da consolidação dos negócios adquiridos no período. Finalmente, no slide 7, mostramos a evolução dos nossos investimentos, que somaram R$ 583 milhões, sendo 63% no Brasil e 37% no exterior. No Brasil, seguimos com a modernização e a expansão da capacidade de produção em TID, além de aumento de capacidade e ganhos de produtividade em Jaraguá do Sul. E no exterior, continuamos com os investimentos no México, com destaque para o avanço na construção da nova fábrica de transformadores. Com isso, eu finalizo a minha parte e devolvo a palavra ao André. Indo agora para o slide 8, antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, eu gostaria de destacar que, primeiro, em maio, anunciamos a aquisição dos ativos da Heresite Protective Coatings, empresa americana de revestimentos industriais. Ela foi fundada em 1935, é uma empresa consolidada no mercado de revestimento industrial, que, além de atuar no mercado norte-americano, também possui uma forte presença internacional. E na semana passada, anunciamos a continuidade e melhora significativa no índice FTSE4Good, um dos mais importantes indicadores globais de desempenho e sustentabilidade corporativa. Integramos esse índice desde 2016 e esse resultado é reflexo de iniciativas contínuas para promover as práticas de sustentabilidade empresarial dentro e fora da companhia. Por fim, eu gostaria de falar um pouco sobre as perspectivas para o restante do ano. Continuamos com uma dinâmica operacional saudável, que, aliado ao mix de produtos vendidos, devem continuar suportando boas margens operacionais.
Também seguimos confiantes em nossa estratégia baseada em presença global, um portfólio de produtos diversificado e presença em vários segmentos, que nos permite reagir às mudanças de cenário de forma rápida e mitigar possíveis impactos macroeconômicos. E, finalizando, é fundamental acompanhar de perto o cenário geopolítico e macroeconômico, pois eventuais mudanças podem mudar a dinâmica dos negócios ao longo do restante do ano. Encerro aqui a nossa apresentação e podemos seguir para a sessão de perguntas e respostas. Agora começaremos a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone levantar a mão na parte inferior da tela para entrar na fila. Ao ser anunciado, uma solicitação para ativar seu microfone aparecerá na tela. E então, você deve ativar o seu microfone para fazer perguntas. Solicitamos, por gentileza, que as perguntas sejam feitas todas de uma única vez. Dando início, a nossa primeira pergunta vem do Rogério Araújo, Bank of America. Rogério, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Oi, pessoal. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Tenho duas aqui da minha parte. A primeira, eu gostaria de explorar um pouquinho mais o mercado de GTD lá fora. A gente entende que boa parte desse segmento vem de T&D e a gente está vendo um nível de receita em dólar orgânica. Primeiro, aí uns low teens aí por cento menor do que foi no quarto tri de 24 e subindo agora 2% no contra-ano só no segundo tri. Isso tem sido menor do que a gente tem visto em outras empresas globais no segmento de eletrificação. Contudo, quando a gente pega o lucro de T&D em Norte América, ele continua subindo, então mostra que pode estar havendo ainda algum aumento de preço incremental nas entregas. Isso nos leva a concluir que a gente pode estar vendo queda de volume, né, versus o quarto tri, e também menos crescimento do que peers globais. Faz sentido essa análise? Pode ser talvez uma questão de mix, pode ser uma questão do G, né, e expectativa para os próximos trimestres. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é com relação a crescimento de receita. O eólico ele caiu bem lá no segundo semestre de 24, né, ao longo do terceiro e quarto tri, agora zerou. Como é que está essa base de comparação, tanto no terceiro quanto quarto tri? E somado com essa expectativa de solar centralizada caindo aí no segundo semestre, né, a gente pode ver ainda mais fraqueza de crescimento de GTD Brasil nos próximos 2 tris, ou a base de comparação já está mais ajustada? Como é que vocês veem isso? E se eu puder mais um ponto de crescimento de receita, vocês falam no release de menos demanda de produtos de ciclo longo em industrials, tanto no Brasil quanto lá fora. Só que a gente não viu uma fraqueza de receita no segmento de industrials em nenhuma das regiões. Isso pode ser um indicador antecipado de menor crescimento nessa divisão, alguns trimestres à frente, ou não necessariamente. É isso. Muito obrigado. Oi, Rogério, bom dia, é o Salgueiro aqui, obrigado pelas perguntas. Vou começar falando um pouco de GTD aqui, mercado externo, né, que foi a primeira parte da pergunta. Acho que o primeiro ponto é importante mencionar que a gente tem aqui GTD mercado externo uma exposição predominante de T&D, mas a gente tem também o negócio de geração, né? Então, grandes números, a gente está falando mais ou menos aí em torno de uns 65% é o negócio de T&D e 35% é o negócio de geração. Quando a gente vê a performance nos últimos trimestres, principalmente, estou falando aqui primeiro e segundo trimestre desse ano, a gente está vendo uma performance ainda bastante saudável no negócio de T&D, como a gente vem reportando já há algum tempo, né? Carteira cheia, fábrica cheia, e a gente rodando aí com a capacidade das operações do mercado externo praticamente a plena capacidade, e sim apresentando um crescimento em relação ao ano passado, que na prática ele pode mudar um pouco de trimestre a trimestre, principalmente dependendo do nível de entregas que você tem dentro do trimestre, né? Então pode escorregar alguma coisa de um trimestre para o outro, é natural dessa parte do processo, desse negócio, mas quando a gente olha para a T&D como um todo, o segmento ele continua com uma perspectiva bastante positiva aí, e com um crescimento para esse ano.
O que tem acontecido e está interferindo, né, nessa performance quando a gente olha para o consolidado é basicamente a parte de geração, né? Que ela já teve um trimestre um pouco mais fraco no primeiro tri e a gente viu essa dinâmica agora também no segundo trimestre. E aí a gente tem algumas operações aqui, principalmente em Índia, a parte da nossa joint venture de turbinas a vapor na Europa e também exportações de Brasil, que está rodando com um nível um pouco abaixo do ano anterior, e aí quando a gente olha para o nível consolidado, esse crescimento ele desacelerou, mas eu diria que é basicamente por conta da parte de geração e algum deslocamento de entregas de T&D, mas que o T&D ele deveria, com o passar dos meses, passar dos trimestres, ele deveria compensar, tá bom? Com relação à performance de GTD Brasil, de fato a gente tem aqui alguns segmentos e segmentos importantes e que estão com a dinâmica aí mudando de um ano para o outro, né? Então, o primeiro que você comentou, o eólico, e o eólico a gente já vem falando, né, desde o final do ano passado que a gente não teria carteira para esse ano, e quando a gente olha para a performance do ano passado, a gente teve um ano bastante positivo, com uma concentração maior de entregas no primeiro semestre do ano, né? Então, o primeiro e o segundo trimestre do ano passado foram os trimestres mais relevantes de faturamento do eólico. Esse faturamento ele começou a diminuir já a partir do terceiro trimestre. Então, do ponto de vista do eólico, a gente deveria ter um impacto menor daqui para frente. Só acho que é importante comentar aqui que a gente tem o solar, e aí o solar ele voltou com uma relevância mais forte na parte de geração centralizada a partir do quarto trimestre do ano passado. Então, quando a gente estiver olhando para o quarto trimestre desse ano, a gente vai ter essa base de comparação mais forte do ano passado do solar, mas olhando o eólico já terceiro e quarto trimestre, né, uma base de comparação menor, algum efeito ainda, mas menor do que aconteceu agora no primeiro e no segundo trimestre desse ano, tá bom? E, por fim, acho que a pergunta de ciclo longo internacional, ou ciclo longo geral em equipamentos eletroeletrônicos industriais, a gente tem percebido alguma oscilação na parte de receita, mas eu diria que o impacto mais relevante, ou a sinalização que a gente colocou ali no release, ligado também à parte de entrada de pedidos, né? E acho que essas questões de tarifas e discussões aí geopolíticas têm impactado um pouco o processo decisório desses novos projetos, e a gente tem visto um pouco essa desaceleração, mas de forma geral a gente não tem, a parte de ciclo curto ela continua bastante positiva, né? Até se a gente olha equipamentos eletroeletrônicos industriais, mercado externo, o segundo trimestre do ano, a gente viu uma melhora significativa em relação ao primeiro trimestre do ano, né? Então, mais concentrado nesse processo decisório de projetos de ciclo longo, e aqui a gente vai precisar acompanhar aí a evolução e as definições a partir dos próximos meses. Muito bom, Salgueiro, ficou claríssimo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Continuando, a nossa próxima pergunta vem do Lucas Lag, XP Investimentos. Lucas, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço também. Eu queria explorar alguns pontos também relacionados à receita e alguns follow-ups também em relação aos pontos anteriores. Mas acho que nessa questão do crescimento orgânico, né, mesma coisa, a gente tira o efeito de aquisições e ajusta pelo efeito cambial, né? Em mercados externos a gente vê essa desaceleração. Acho que a gente chega em 1% ano contra ano ali, tirando esses efeitos, né? E aí acho que grande parte explicado pelo eólico, como vocês falaram. Mas só para entender melhor alguns pontos aqui em relação às perspectivas para frente, né? O primeiro em relação à América do Norte, e até olhando para resultado de alguns competidores, realmente, assim, a gente vê uma entrada bem forte de carteira de pedidos, principalmente para acho que equipamentos de motion ali e numa ótica mais de ciclo curto, mas chama atenção essa diferença, né, de ciclo longo comparado com o ciclo curto, né? Normalmente ciclo curto acaba desacelerando antes, né, de ciclo longo, quando o ciclo começa a virar, e a gente está vendo justamente o contrário, né? Então, no contexto de América do Norte, o que vocês acham que pode explicar essa diferença? Não sei se eventualmente algum movimento de pre-buy ali para equipamento de ciclo curto se antecipando a uma escalada dessa questão de tarifa, e como, né, nesse contexto, como que vocês, talvez agora,
enfim, em julho? Como que vocês estão avaliando essa entrada de carteira de pedidos né, nessas duas categorias, nesse contexto de escalada de tarifa? Então, mais para entender, acho que essa diferença de performance aqui, normalmente acontece o contrário, né? Ciclo longo, ciclo curto acaba desacelerando antes. E no TID, a gente entende, né, e vocês comentaram, né, que a capacidade tá tomada, né, estão com utilização bastante alta, mas dado que, né, os últimos pedidos, né, vieram e entraram na carteira de pedidos com um contexto de pouca oferta, naturalmente a gente pensaria em preços mais altos à medida que vocês vão faturando esses pedidos dos últimos anos, né? Então, assim, pensando em crescimento de receita, dá para considerar alguma aceleração segundo semestre ou 2026 em TID numa ótica de preço, mesmo com pouca capacidade ociosa, ou essa aceleração deveria vir mais em 2027 com o início das operações das novas capacidades de Estados Unidos e México? Então, mais esses dois pontos aqui de ciclo curto, ciclo longo em América do Norte e TID no contexto de capacidade, pensando em aceleração ou desaceleração de crescimento de receita. Obrigado, pessoal. Ô, Lucas, André Rodrigues falando aqui, obrigado pelas perguntas. Bom, quando nós tivemos a oportunidade de falar no primeiro trimestre, a gente sentiu foi comentado que a gente sentiu uma acomodação das receitas na América do Norte, mas a gente estava vendo uma sinalização de perspectiva de melhora da entrada de pedidos. O que a gente está vendo, para ciclo curto, estou falando, tá? O que a gente está vendo é um pouco continuidade nesse processo. Mas a gente tem que sempre lembrar que ciclo curto, a visibilidade de carteira é 2, 3 meses no máximo. Então, a gente viu, sim, uma melhora nesse processo de entrada de pedidos. Agora, a gente precisa ver se isso vai ser sustentável ao longo do ano. Então, você tem uma perspectiva melhor do que foi no primeiro trimestre? Sim, para ciclo curto, a gente está vendo uma perspectiva melhor. Eu acho que a questão de ciclo longo está muito ligada ao que o Salgueiro disse, né? Isso está muito ligado um pouco às incertezas geopolíticas, às questões de tarifa. Então, a gente também vai, como o Salgueiro disse, a gente vai ter que acompanhar um pouco de perto. Quando a gente fala de TID, a gente também vem comentando que a gente sente que lá fora está tendo uma certa acomodação dos preços. A gente não está trabalhando com um cenário de mais aumento de preço. Acho que os preços já estão operando num patamar alto, né? E a gente prefere ser um pouco mais pé no chão nesse momento e está muito mais focado nas entregas que nós temos em carteira. Eu acho que o grande desafio da TID para a VEG hoje, né, um pouco aí para os próximos trimestres, sobretudo em 2026, é entregar o mais rápido possível toda a capacidade que a gente está desenvolvendo, construindo, tanto pequenos debottlenecks nos Estados Unidos, aumento de capacidade no Brasil, no México e Colômbia. Essa capacidade vai começar a ser entregue ao longo de 2026, né? E se tudo correr bem, a expectativa é que em 2027, ou no começo de 2027, a gente acaba todo esse ciclo de investimento. Lembrando que a gente já anunciou nos 2 últimos VEG Days, né, com o volume de investimentos que nós estamos fazendo em TID, em algum momento em 2027, a gente vai dobrar a capacidade de produção de TID na VEG comparado ao volume que nós tínhamos em 2024. Então, a gente... Esse acho que é o desafio nosso é avançar mais rápido para ter capacidade para a gente aproveitar esse momento extraordinário de mercado. Então, com isso, né, e o que a gente tem comentado também, que nós estamos operando em plena capacidade, né, das capacidades atuais, e 2026 em TID é esperado, salvo que se não tiver algum outro movimento de composição de preço, que a gente não trabalhando com esse cenário, da gente tenha uma taxa de crescimento menor do que a gente vem entregando nesse momento, até o aumento de capacidade que está planejado. Perfeito. Obrigado, André. A próxima pergunta vem do Lucas Marchiori, BTG Pactual. Lucas, habilitaremos seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Obrigado. E aí, pessoal, bom dia. Minha pergunta é mais no tema tarifa, né? Então, primeiro, assim, vocês poderiam talvez quantificar para a gente qual que foi o impacto de tarifa no Q2, pelo menos das tarifas que começaram a ser aplicadas
ao longo do Q2, quando, né, puder quantificar um pouco da magnitude do que foi gasto aí de extra custo em função das tarifas. A gente entende que é a WEG US, né, que importa boa parte dos produtos, então imagino que seja um custo interno. E segundo, ouvir de vocês um pouco do plano, né? A gente está eventualmente aí na beira de um aumento drástico de tarifa, isso é um choque relevante para o negócio. O que vocês têm de opções, né, e mitigadores para atenuar isso? Transferência de capacidade, qual que é o timeline para eventualmente produzir mais no México, rampar a capacidade nos Estados Unidos? E quando eu falo de tarifa, eu estou falando não só da tarifa de importação como um todo, como também vocês puderem comentar também da tarifa no cobre, né, que é um componente importante aí para vocês. Enfim, comentário geral de tarifa, pessoal. Obrigado. Ô, Lucas, André Rodrigues novamente. Então, vamos lá. Esse aumento de 10% que ocorreu ao longo do segundo trimestre, praticamente o impacto não foi grande, não, tá? Até porque que a gente também, nós fizemos algumas recomposições de preço no mercado americano para compensar isso, então posso dizer que no impacto no resultado não teve algo significativo, não. Eu acho que o mais importante é a gente olhar que está aqui para frente, né, que é a segunda parte da tua pergunta. Eu acho que para começar a responder isso daí, é sempre bom a gente reforçar que não é possível, nesse momento, ter um posicionamento firme, com tantas incertezas e a volatilidade nas estruturas comerciais que estão em discussão, né? Mas vamos lá, caso essa situação atual, né, se mantenha, a WEG sim tem um plano de ação que pode mitigar parte desses eventuais impactos, né? Acho que é muito importante frisar, né, que ao longo, bom, primeiro, a gente tem uma presença industrial global e a gente, ao longo dos últimos anos, a gente vem acelerando, né, o montante de investimentos em capacidade de produção nas diversas geografias onde a gente atua, né? E isso agora, né, como a gente começou a fazer isso lá atrás, pode ajudar sim nesse processo. Só para colocar todo mundo na mesma página, né? A gente hoje produz no Brasil um pouco menos de 1/3 do que a gente vende nos Estados Unidos. E aí, a grande parte disso são motores elétricos, porque toda a parte de transformadores produzida no Brasil, o principal mercado não é os Estados Unidos. A gente fica muito mais aqui no Brasil e os países vizinhos aqui, né? O que a gente tem hoje desenhado, né? A gente pode, sim, realocar as nossas rotas de exportação. Um pequeno exemplo, a gente pode usar o Brasil para atender a demanda local no México e Índia, né? E usar a produção desses países para atender o mercado americano, né? É uma execução que pode demorar alguns meses, né? E após a efetivação de toda essa mudança, nós temos a expectativa que a gente pode, sim, mitigar a maior parte desses impactos. Acho que é importante mencionar também, né, que esse cenário também depende do nível da tarifa nos demais países, né? Estamos considerando hoje, nesse cenário, que o Brasil está sofrendo esse maior impacto de tarifa, depois a gente vai ter que avaliar isso, e hoje é difícil estimar no momento, caso ocorram outros movimentos, né? Adicionalmente, a gente sempre, sim, vai continuar monitorando as condições de mercado, né? E já como foi feito da primeira vez, avaliar a estratégia comercial e precificação dos nossos produtos. Mas vale lembrar também que o mercado local americano depende de importação de tantos produtos acabados quanto de suprimentos que a gente já está observando aumento de preço no mercado. Acho que é importante, né, ressaltar que a WEG, né, já no primeiro governo Trump, ela já tinha um plano de ação caso a discussão naquele momento era a tarifa com o México. A gente desenhou um plano muito bem estruturado. A gente também tinha, em poucos meses, a gente conseguiria mitigar caso tivesse alguma coisa mais acentuada no México, alguns anos atrás. E, ao longo desse tempo, a gente hoje está numa situação bem melhor de footprint industrial, para ter essa flexibilidade de realocar as cadeias de exportação. E a questão do cobre, eu acho que ainda não tem nada concreto sobre esse aumento, até onde nós sabemos aqui. Fechado. Obrigado, André. Bom dia, pessoal. A próxima pergunta vem de Jens Spies, Morgan Stanley. Jens, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir. Yes, hello. Thank you for taking my question. So I would just
delving into the previous questions about the lower growth of GTD and T&D in particular in the external markets, more specifically in North America. You mentioned that you don't foresee any relevant price increases for T&D, which means that, as you already mentioned, capacity growth will be key for revenue growth going forward. So I was just trying to figure out how capacity, the progression of capacity increases will evolve in the North American region for T&D. Is it 15%? Is it 10%? How will it happen in, I don't know, for the rest of this year, 2026, 2027? So very interesting to understand that. Obviously, I know there are a lot of uncertainties, but any guidance would be much appreciated. Thank you. Jens, obrigado pela pergunta. Eu vou manter aqui a resposta em português para a gente continuar com a tradução simultânea. Com relação a T&D América do Norte, né? Só o comentário com relação à precificação dos produtos. Na verdade, aqui, quando a gente fala em T&D, a grande maioria aqui, principalmente América do Norte, são produtos de ciclo mais longo, e a precificação ela acaba sendo projeto a projeto, né? Então, acho que o comentário do André Rodrigues, quando a gente fala que a gente está vendo hoje um platô de preços, né? Eu diria que o preço ele está meio que estabilizado num patamar alto já há algum tempo, mas quando a gente olha para a carteira que a gente está performando hoje, tem transformadores que estão sendo entregues hoje que eles foram vendidos há 1 ano, 8 meses atrás, né? Então, com o passar do tempo, a gente tem sim alguma evolução e algum efeito de preço que ele ainda está acontecendo, mas à medida que a gente está vendo esse platô de preço já há algum tempo, esse efeito preço ele tende a ser um pouco menos relevante daqui para frente, tá? Então tem sim alguma coisa para acontecer, mas menos relevante do que aconteceu nos últimos anos. Com relação à capacidade de produção, a gente, na verdade, o número que a gente divulgou para a T&D, considerando todos os investimentos, inclusive os que estão sendo feitos aqui no Brasil, que a gente pretende dobrar a capacidade de T&D para atender todas as geografias que a gente tem exposição, baseado na capacidade que a gente tinha ali no final de 23, início de 24, comparado à capacidade que a gente vai ter a partir do primeiro trimestre ali de 2027. Parte dessa capacidade do primeiro anúncio, ela já veio sendo adicionada, principalmente aqui no Brasil, e alguma coisa que a gente vem fazendo no México. E agora o próximo salto mais importante vai acontecer ao longo do ano que vem, mais concentrado no final de 2026. Então, por isso que o André Rodrigues comentou há pouco que a expectativa para o ano de 2026, do ponto de vista de novos volumes, é um pouco menor do que a gente viu adicionando nos últimos anos. A gente vai ter um novo grande salto agora de capacidade a partir do final do ano que vem, início de 2027, quando a gente deveria ver esse segmento voltar a acelerar crescimento por conta dessa nova capacidade, né? A capacidade que a gente tem hoje, ela está sendo utilizada em plena capacidade, as fábricas estão cheias, a carteira está cheia aí com uma boa visibilidade para alguns anos. Perfect. Thank you. So we can assume that capacity growth will again accelerate in 2027 relative to 2026. Is that correct? Just to be clear. Thank you. Sim, sim, está correto. Perfect. I appreciate it. Thank you. Dando continuidade, a nossa próxima pergunta vem do Jonathan Coutras, JP Morgan. Jonathan, habilitaremos seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, André Rodrigues, Salgueiro. Time, tenho só uma pergunta do meu lado. Se pudessem dar um update acerca da capacidade ociosa atual, né, nos ativos da Marathon, Champ e Rotor, se continua naquela casa dos 50% na época da aquisição, agora após o segundo TRI, e também se vocês estão vendo aquele gap, né, da margem EBITDA desses ativos para consolidada, fechando nos últimos TRIs, né, se essa margem já está indo para casa de 2 dígitos. Obrigado, pessoal. Ô, Jonathan, André Rodrigues aqui, né, para pegar essa pergunta da Marathon.
Olha, a gente tem que separar o negócio da Marathon em dois negócios, né? O negócio de alternador, gerador, e o negócio de motores de baixa tensão. Na questão de motores de baixa tensão, está rodando mais ou menos nessa capacidade que você falou, um pouquinho melhor do que quando a gente fez aí a aquisição, mas sem dúvida, o negócio de gerador, a gente está praticamente rodando a plena capacidade. Até nós temos aí previsto para o final de setembro o primeiro investimento para aumentar a nossa capacidade de produção de geradores na América do Norte e já planejado um novo ciclo de investimentos dado a demanda e a entrada de pedidos desse produto, e tudo ligado a essa questão da inteligência artificial generativa, a construção de data centers, que precisa ter uma redundância plena, e isso é feito com grupos geradores. Então, se de um lado a gente está ainda avançando do ponto de vista para trabalhar, para aumentar a entrada de pedidos de negócio de motor elétrico de baixa tensão, no negócio de geradores, quanto mais capacidade a gente também colocar no curto prazo, melhor ainda, tanto que, como eu disse, a expectativa final de setembro a gente já entra com um novo patamar de capacidade e em 2026 planejado novos investimentos para continuar crescendo nesse negócio de geradores na América do Norte. A questão que envolve aí os ganhos de margem e as questões de integração, o plano está seguindo como a gente planejou, né? É uma jornada aí de longo prazo que vai levar alguns anos. Eu acho que o que a gente poderia capturar no curto prazo já foi feito, a sinergia de compra de matérias-primas, uma parte importante, né, a primeira etapa das questões de back-office da América do Norte também concluída nesse segundo trimestre, e agora sim, né, todas as equipes estão trabalhando aí, né, para reavaliar, por exemplo, o portfólio para possível patronização de componentes e também os planos de aumento de capacidade para produzir componentes, para trazer mais verticalização nos negócios da Marathon, que isso vai impactar a margem um pouco mais à frente. Perfeito, obrigado, André. A próxima pergunta vem do João Friso, Goldman Sachs. João, habilitaremos seu áudio para que você possa prosseguir. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigado por pegarem minhas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. Uma primeira é um pouco mais big picture, né? Vocês mencionaram que o ciclo longo, tanto o Brasil quanto no exterior, né, para a parte de motor elétrico industrial, está sendo impactado por um cenário mais incerto lá fora e os juros mais altos aqui. Eu queria ouvir de vocês como que isso impacta, né, o target de vocês para 26 de crescer o double digits que vocês sempre miram, tá? Assim, porque no final do dia você acaba, né, um ciclo longo hoje mais fraco, é uma contratação de uma receita mais fraca para os próximos anos. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês essa parte. E a segunda pergunta, pessoal, é um pouco com relação a margens, né? A gente viu aí uma evolução tri contra tri de margem EBITDA. Queria entender se vocês poderiam decompor assim o quanto disso foi um share menor de solar na base de receita e quanto disso foi fruto né, talvez de um aumento de preço antecipando tarifas, né, enquanto o seu custo estava bocado no estoque num custo pré-tarifa, né, que foi algo que aconteceu com os seus peers lá de fora. Então, queria ouvir um pouco disso, esse build-up de margem para o segundo tri. Obrigado. Oi, João, bom dia. Obrigado pelas perguntas. Com relação à expectativa de crescimento para 26, acho que está um pouco cedo para a gente comentar, né? A gente tem o trabalho oficial de orçamento que ele é realizado ali mais para outubro, novembro do ano. E a gente tem ainda muita coisa que pode mudar, né? Só lembrando essa parte de quando a gente fala ciclo longo industrial, o lead time ele não é tão longo assim, né? A gente está olhando eventualmente uma entrada de pedidos que pode acontecer hoje ou nos próximos meses, ela já interferiria ou geraria receita ao longo do ano que vem, né? Então, vai depender muito da dinâmica de entrada de pedidos daqui para frente. Aí, obviamente, isso está ligado tanto ao cenário Brasil quanto lá fora a motivos distintos, mas que podem mudar aí ao longo do ano. Então, a gente vai precisar acompanhar e fazer esse trabalho de orçamento mais para o final do ano, para ter uma visão mais clara de como fica para o ano que vem. E olhando para o consolidado, a gente tem outros negócios, né, e outras iniciativas que a gente sempre
Aí a gente volta naquela questão da diversificação, né, no modelo de diversificação da WEG, que quando alguma parte do negócio não está indo tão bem, a gente vai buscar crescimento em outros negócios, né? E aí, só para citar alguns, a gente tem falado já há algum tempo, a parte de compensadores síncronos vem melhorando bastante, a entrada de pedidos aí bastante saudável para o final desse ano e já construindo uma boa carteira para o ano que vem. A gente vê o próprio negócio de mobilidade elétrica também ganhando um pouco mais de tração, seja nos ônibus elétricos, powertrain, packs de bateria, e o próprio negócio de BES, né, que é um negócio que, de alguma forma, tinha até uma expectativa maior para esse ano por conta do leilão, que acabou escorregando para o ano que vem, mas a gente tem visto alguns pedidos de pequeno e médio porte acontecendo, e a gente tem uma expectativa aí de que esse negócio também, em algum momento, vai começar a contribuir de uma forma mais positiva aí para o nosso crescimento, né? Então, a gente precisa acompanhar todas essas variáveis, e aí, obviamente, mais para o final do ano, quando a gente tiver uma clareza um pouco melhor do desempenho do ano que vem, a gente pode compartilhar um pouco mais de informações com vocês, né? Mas vocês sabem, a gente sempre fala isso, né? Nosso objetivo no médio e longo prazo vai ser sempre conseguir crescer em taxas de 2 dígitos, né? Então, a gente vai continuar buscando e perseguindo esse nível de crescimento. Com relação à margem do trimestre, são várias moving parts, né? Até é difícil comentar o principal impacto, acho que é um pouco de tudo que você comentou, João. Tem sim um efeito de mix, e aí a gente tem dois aspectos com relação a mix, né? Que na verdade, olhando em relação ao primeiro trimestre, é basicamente o solar, né? O solar ele já foi menor no segundo tri. Se a gente estiver olhando em relação ao ano passado, a gente tem a questão do eólico também, né? E a gente tem todos os outros efeitos dos demais negócios, né? E aí a gente eventualmente está falando de recomposição de preço que foi feito lá fora, aqui no Brasil, uma série de outros fatores, e uma melhora também da dinâmica da demanda de ciclo curto industrial que a gente viu principalmente no mercado externo. Maravilha, André, brigadão, super claro. Próxima pergunta vem de Gabriel Rezende, Itaú BBA. Gabriel, habilitaremos seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Oi, pessoal. Desculpa, consegue me ouvir agora? Sim, Gabriel, pode prosseguir, por favor. Queria só voltar aqui na discussão sobre a dinâmica tarifária. A gente tem mapeado aqui que alguns concorrentes de vocês no Brasil, nos últimos anos, se voltaram bastante para a exportação para os Estados Unidos, né? Principalmente ali no segmento de transformadores. Então, só queria entender se, eventualmente, a gente poderia esperar que um cenário competitivo em alguns segmentos específicos, talvez um pouco pior no Brasil, talvez principalmente ali do lado de transformadores, e, enfim, o que vocês entendem que poderia proteger a WEG se esse cenário competitivo de fato se deteriorar. E aí um segundo ponto, se vocês puderem comentar um pouquinho, né? A gente acabou de discutir margem aqui, a gente falou bastante sobre preço de transformadores lá fora, mas se vocês pudessem comentar como que vocês e os competidores têm se comportado em relação a repasses de preço lá fora, seria bem útil para a gente também, nos outros produtos além de transformadores. Obrigado. Oi, Gabriel. Voltando então, obrigado pelas perguntas, né? Vamos lá, né? Como é que funciona, sobretudo, o mercado de transformadores de grande porte, né? Onde está concentrado, aí, pelo a gente entende, dos nossos concorrentes baseados no Brasil, o que basicamente são esses produtos que eles estão exportando para os Estados Unidos, né? Basicamente, pelo que a gente entende, que todos estão tomados aí, né, com contratos com matéria-prima que eventualmente já está nos planejamentos de produção de todos eles até 2027, tá? Então a gente não está vendo, a gente não está vendo uma mudança dessa dinâmica no curto, pode chamar até 2027 do que já está contratado, tá? Então acho que a WEG vai seguir com a sua estratégia, né, de atender os mercados
as regiões com fábricas próximas a esse mercado, como a gente tem aqui no Brasil, como a gente tem aumentando capacidade na Colômbia, além do Brasil, aumento de capacidade no México, os aumentos de capacidade que nós fizemos nos Estados Unidos, se for necessário, a gente pode até repensar um pouco isso. Então, a gente não está vendo um cenário hoje, no curto prazo, onde pode ter uma mudança nesse processo de direcionamento de exportações que estão contratadas para o mercado brasileiro, tá? E a questão se eu entendi a tua pergunta, das questões de precificação de transformador, foi um pouco aquilo que a gente já comentou, né? A gente está vendo aí uma situação onde a gente não está trabalhando com um cenário de aumento de preço adicional do jeito que está hoje, porque acho que já está ajustado nessa questão de demanda e oferta, até porque um aumento muito forte em determinadas geografias você pode até ser um convite para novos entrantes. Então, acho que o mercado está operando com uma precificação boa, as margens, tanto da WEG nesse segmento como dos concorrentes, eu acho que estão operando num patamar adequado, então a gente não está vendo aí uma mudança nisso. Ótimo, tá claro, André. Se você puder comentar também sobre os outros produtos lá fora, principalmente lado de motores, a gente ouviu a competição falando de um cenário de precificação bom aí no último tri. Enfim, entender se em motores você também tem visto uma dinâmica saudável aí do lado de preço. Não, desculpa, eu esqueci de comentar isso. A gente só viu e fez uma movimentação, não só a WEG como os concorrentes, no mercado americano devido às tarifas. Os outros mercados a gente não está vendo uma sinalização nesse sentido, não. Tá claro, André. Obrigado. A próxima pergunta vem de André Mazzini, Citi. André, habilitaremos seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, time. Obrigado aqui pelo espaço. Então, é um follow-up sobre os comentários que o André fez sobre o mercado de compensadores síncronos, né? Pergunta se após o apagão na Península Ibérica, que muito provavelmente se deu pela falta de compensadores síncronos naquele grid, de fato vocês estão vendo demanda aumentar em várias geografias, né? Dado que esse foi o diagnóstico daquele apagão mega importante. E ontem, no call da GE Vernova, eles comentaram que esse mercado de compensadores síncronos seria um mercado de 5 bi de dólares por ano. Não sei se eles estão falando de mundo ou nas geografias que eles estão. E também teve uma ordem gigante de compensadores síncronos na Arábia Saudita, que a GE Vernova levou, né? Então, fala desse mercado, talvez globalmente, né? Se vocês estão lá no Oriente Médio também, imagino que talvez não, se participaram desse bid que a GE Vernova acabou levando por compensadores síncronos na Arábia Saudita, né? Porque eles estão querendo ter metade da energia limpa até 2030, né? E aí precisa muito desse produto. Essa é a primeira. E a segunda sobre GTD doméstico, né? Sequencialmente, essa linha caiu 300 milhões de reais. Então, e eu lembro que tem muita coisa de solar para sair até o fim do ano, que é positivo para a margem, né? Então, quanto desses 300 milhões de reais já tem esse solar diminuindo e como é que isso tudo impacta a margem até o fim do ano? Obrigado. Mazzini, bom dia. Obrigado pelas perguntas. O mercado de compensador síncrono, né? A gente já vem falando dele há algum tempo. E acho que está ligado, sim, a todo esse contexto de mais renováveis no grid, né? E a gente está falando tanto de eólica, solar e agora entrando também em armazenamento de energia, que traz uma instabilidade, um ruído grande para o grid. E uma das formas de você diminuir isso é através da função compensadora, que utiliza os compensadores síncronos, né? Então, a gente já há algum tempo vinha percebendo, né, uma maior demanda por esses produtos. Só para lembrar, né, um produto que a WEG já tem no portfólio há bastante tempo, mas na prática essa demanda, essa necessidade do mercado, ela aumentou bastante nos últimos anos por conta de renováveis. E aí o exemplo que você citou da Península Ibérica aí também está ligado a isso, né? A questão de geração solar principalmente trouxe um problema e obviamente a gente vai ver cada vez mais investimentos ligados a isso em várias regiões do mundo, né? Hoje a gente já tem uma carteira de compensadores bastante saudável, e aí vale lembrar que são projetos não só aqui no Brasil, a gente tem
alguns projetos no Brasil, mas a gente também já está fazendo vendas para Portugal, Estados Unidos, Chile. Inclusive, o projeto do Chile foi um projeto que a gente divulgou, né, em parceria com a Alupar. Então, isso mostra, né, como o mercado está aquecido, e a expectativa aí é positiva para o restante do ano e, eventualmente, para os próximos anos, inclusive considerando, né, que no próximo leilão de transmissão de TID, a gente tem uma parte do leilão que vai ser direcionada também para compensadores síncronos aqui no Brasil, o que deve ajudar a desenvolver ainda mais esse mercado aqui no mercado brasileiro. Mas, como eu falei, né, a gente também está vendo boas oportunidades nos demais mercados onde a WEG tem presença. Tá? Com relação ao GTD doméstico, e aí olhando em relação ao ano passado, né, a gente teve uma queda de receita, 1,5%. Acho que aqui é importante deixar claro, né, que essa queda ela é basicamente em virtude do eólico. A gente até fiz um comentário aqui no início, na apresentação. Se a gente exclui o eólico da base de comparação, o GTD Brasil teria crescido mais de 20%. Então, a gente teve, de fato, uma concentração grande de eólico no segundo trimestre do ano passado e uma receita muito menor esse ano, porque o que a gente tem esse ano é basicamente a receita de operação e manutenção, né? A gente não tem novas máquinas sendo vendidas, tá? Com relação à performance do primeiro trimestre, aí o efeito maior foi em relação ao solar, porque a gente teve uma maior concentração de fazendas, né, de geração centralizada de solar no primeiro trimestre, ainda com um desempenho relativamente bom no segundo tri, mas já abaixo do nível do primeiro trimestre. Perfeito, obrigado, Salgueiro. A nossa próxima pergunta vem do Alberto Valério, UBS. Alberto, habilitaremos seu áudio. Pode prosseguir, por favor. Bom dia, Salgueiro e Rodrigues. Obrigado aí pela oportunidade. Eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais do balanço aí. Fique à vontade se vocês quiserem fazer o follow-up depois, e não precisa ser agora não. Mas seria um pouquinho do R&D, né, de pesquisa e desenvolvimento de vocês. Essa linha cresceu ano contra ano aí, relevante da receita, uns 3% da receita. Queria saber se você poderia dar um pouquinho de cor dessa linha para a gente e como é que se você despesou, capitalizou parte dessa linha, como é que foi essa distribuição. A segunda, um pouquinho ali no seu patrimônio líquido também, houve uma mudança ali, você passou um pouquinho dos lucros acumulados aí para o capital social da empresa. Se tem alguma estratégia disso aí, ou por que dessa mudança agora? Essas seriam minhas duas perguntas. Obrigado. Oi, Alberto Salgueiro. Obrigado pelas perguntas. Com relação à P&D, na verdade, os 3% que você comentou, ele roda mais ou menos, a gente roda ali em torno de 2,5% a 3% da ROL com gastos de P&D, né? Talvez tenha tido um pequeno incremento aí ao longo desse ano. Não tenho todos os detalhes aqui, a gente pode depois, eventualmente, um pouco mais a fundo e fazer esse follow-up com você, mas, de bate pronto, não tem nada fora da normalidade, né? A gente segue os investimentos aqui, o processo de desenvolvimento de novos produtos e o que a gente vem fazendo aí regularmente ao longo dos anos. Com relação à movimentação no patrimônio líquido, foi referente a um aumento de capital que a gente realizou no início desse ano. E aí aqui, basicamente, a gente tem uma questão contábil que a reserva de lucro ela não pode ultrapassar o valor do capital social. E aí, quando chega próximo a esse nível, a gente precisa destinar parte da reserva, e a forma que a gente decidiu fazer isso foi através de um aumento de capital, né? Mas isso aconteceu ao longo do primeiro trimestre, né? Então, foi basicamente essa transferência da linha de reservas de lucro para capital social. Perfeito. Obrigado. Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Lembrando que, caso tenha alguma dúvida, fique à vontade para enviar sua pergunta para o nosso e-mail, ri@veg.net. Gostaria agora de passar a palavra ao André Rodrigues para as considerações finais da companhia. Por favor, André, pode prosseguir.
Olá a todos, gostaria de agradecer mais uma vez a participação na conferência dos resultados do segundo trimestre e aproveitar esse momento para reforçar o convite para a participação do nosso VEG Day, a edição de 2025, que vai ser realizado aqui em Jaraguá do Sul, no dia 3 de outubro. Espero revê-los no dia 3 aqui em Jaraguá conosco. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia a todos. A teleconferência da VEG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham todos um excelente dia.